Nessa videoaula a gente vai tratar sobre a adubação. Só que antes de iniciar, falando da adubação, né, a adubação ela é feita em diversas fases, né, da cultura. E aí, assim, antes de entrar, de falar mais sobre a adubação de plantio, de adubação de formação, e adubação de manutenção, a adubação da condução do bananal, a gente vai falar um pouco, né, trazer alguns elementos aqui que são essenciais para a gente obter sucesso na adubação, né, que é a correção do solo. É uma prática simples e que muitas vezes é ignorada pelo agricultor, né? Então, assim, de realizar a adubação, de proceder com a adubação, a gente precisa realizar a correção do solo, né? Somente um solo corrigido, ele vai possibilitar aí uma boa nutrição das plantas. Quando o agricultor, né, não procede com essa correção, muitas vezes a gente vai adicionar ali os nutrientes, né, principalmente tratando aí de adubos minerais, quando a gente pensa numa produção de larga escala, né, e em curto prazo, a gente trata mais da produção, né, aí convencional de banana, que é a adubação com a utilização, né, de adubos solúveis, né, da adubação mineral. E aí, assim, quando a gente não faz essa correção, muitas vezes a gente vai adicionar esses nutrientes ali e eles vão ser desperdiçados, né? O agricultor vai estar jogando fora dinheiro. Então, o ideal é sempre fazer essa correção inicial. E como é que a gente faz essa correção? Então, a correção, para a gente fazer uma boa correção do solo, de início, é aquilo que a gente tem cobrado sempre dos agricultores, né? Os produtores aí de banana, que é a análise de solo, que é a base, né? Na verdade, deveria ser a base para todo agricultor iniciar qualquer tipo de produção agrícola. Então, com a análise de solo, a gente tem condição de avaliar vários aspectos no solo, né? Desde a composição, a parte física do solo, que também vai influenciar na hora de fazer uma boa recomendação. Então, na análise química, quando a gente solicita a primeira análise aí para a implantação de cultura, o ideal é sempre fazer aí uma análise química e física, né? A análise física, ela vai dar aí a granulometria, vai determinar aí a classificação do seu solo, como é que é a presença, se é mais de argila, mais de silt, mais de areia. E essas informações, elas são essenciais também para fazer uma boa recomendação de adubação. E além disso, vai trazer informações aí com relação à fertilidade do solo, né? Como é que está a relação, né? E os teores de nutrientes ali naquela área. E também trazer elementos aí com relação à presença, por exemplo, de alguns elementos que podem ser tóxicos às plantas, né? Como, por exemplo, a presença de sódio e a presença de alumínio. E também a gente vai ter condição de fazer uma boa avaliação com relação ao pH. Então, a presença de alumínio e de sódio, que são nutrientes que estão no solo, eles podem ser prejudiciais, né, aí a cultura da banana. E o pH, que determina a acidez ou a alcalinidade do solo, ele também tem uma grande importância aí, né, no desenvolvimento da planta. Então, solos com maiores teores aí de acidez, maior presença, né, de hidrogênio, vai dificultar aí essa boa nutrição das plantas, né? E solo alcalinos também da mesma forma. Então, a gente precisa dessa análise, né, para poder fazer uma avaliação, para poder entrar com a correção do solo e, posteriormente, ter sucesso aí com a adubação. Então, não tem como falar em bom manejo de adubação sem conhecer aí as propriedades químicas e físicas do solo. Então, quando a gente fala de correção do solo, lógico que além do pH, né, hoje é utilizado muito a prática da calagem para fazer essa correção, no caso aí para elevação do pH, para tirar o solo de uma condição de acidez e colocar o pH numa condição ideal para o desenvolvimento das plantas, né? Aumentar aí também a saturação de bases. Toda cultura tem sua exigência, então a gente precisa dessa análise. Então, além da correção com calcário, né, que aí vai fornecer, além de cálcio, de magnésio para as plantas, vai também fazer essa correção aí do pH. E isso é sempre bom fazer com antecedência, porque o calcário ele tem um tempo, ele precisa de um tempo para poder acontecer o seu processo de reação. Então, para algumas culturas como a perene, no caso da banana,
a gente precisa fazer essa correção no mínimo 45 a 60 dias antes. O ideal é sempre 90 dias, que é um bom período aí, onde acontece uma boa reação do calcário, uma boa correção do solo. Então, colocar adubo mineral no solo sem estar corrigido, né, sem esse solo estar dentro, principalmente, né, com a acidez ideal para aquela cultura, a gente está jogando dinheiro fora, né? Porque aquele adubo ele não vai ter uma boa absorção. E também a adubação mineral e também da adubação orgânica, né? Então, para que as plantas absorvam bem, a gente precisa ter essa situação aí de correção do solo. Outros fatores também que a gente precisa estar levando em consideração é esse teor aí no caso de alumínio, né? Nossos solos têm alumínio, como é que está isso? Então, quando há presença de alumínio, então a gente precisa fazer essa análise, principalmente uma análise em maior profundidade, né? Que seria uma análise voltada dos 20 a 40 centímetros. A primeira análise mais para correção de pH, a gente trabalha uma análise numa profundidade aí de 0 a 20 e uma análise mais para fazer uma avaliação como é que está a situação, principalmente aí da presença de alumínio, né? A gente precisa fazer uma análise aí de 20 a 40. Então, com essa análise a gente tem condição de ver como é que está, né, as condições ali, a presença de alumínio, se existe alguma quantidade de alumínio ali que seja tóxico também para o desenvolvimento das plantas. E aí existe hoje uma das técnicas para poder fazer essa correção é a gessagem, né? Que aí leva um tempo ainda, e é na mesma proporção aí. Eu preciso fazer primeiro a correção da primeira camada e após esse tempo, quando acontece a correção da camada, é que eu faço também aí a correção com o gesso, né? No caso, principalmente fornece nutrientes, mas o objetivo principal de uma gessagem hoje a gente diria que seria para correção de alumínio. Então, por isso a importância da análise. E uma outra correção, como a gente está numa região, né, próxima aqui ao cerrado, a gente tem uma região com solos com baixos teores de fósforo, né? Aí viria uma terceira correção também, que é elevar aí a quantidade de fósforo no solo, né? E aí a gente faria a fosfatagem. Então, são hoje basicamente os três métodos aí mais utilizados, né, que a gente mais recomenda quando há necessidade de correção de solos, né? Correção aí da acidez do solo, né? E elevação da saturação de bases, correção por meio da gessagem e correção por meio da fosfatagem. Então, são correções que você pode estar utilizando tanto para plantios convencional como para plantios também aí trabalhados mais nessa perspectiva da agroecologia, né? Então, são técnicas que podem ser utilizadas para qualquer um dos sistemas de produção, né? Convencional ou sistemas agroecológicos. E ainda assim, com relação à correção, a gente precisa estabelecer e entender qual a melhor época. Ela exige tempo, né, para que o solo seja corrigido. E aí a gente precisa levar em consideração alguns fatores, né? O solo para ser corrigido, principalmente com o calcário, precisa ser incorporado, né? Precisa ter umidade no solo. Então o calcário só vai reagir, só vai conseguir corrigir o solo se a gente levar esses fatores em consideração. Com relação à fosfatagem, então assim, para que o fósforo, né, fique no solo, faça a sua correção e depois ele fica ali numa quantidade disponível para o desenvolvimento da planta, antes de fazer a fosfatagem é necessário fazer essa correção do solo. Não adianta colocar fósforo no solo, fazer fósforo no solo, principalmente aí com o fosfato, né, natural, que é hoje um das fontes aí do fósforo que pode ser utilizado na produção agroecológica, por exemplo. Então não adianta pôr sem fazer a primeira correção com o calcário, né? Fazer a correção com a calagem. Porque a calagem, digamos que ela é o primeiro passo para a gente iniciar qualquer correção no solo. Porque a partir dela é que facilita a correção com os demais nutrientes. Então, a gente precisa esperar que ocorra primeiro essa correção, né, com a calagem, por meio do calcário, para que a gente possa realizar aí as outras correções, né, com gessagem, fosfatagem. Então, isso é essencial. Eu vou implantar minha cultura, eu preciso me planejar para ter em mente quando é que eu quero iniciar, né, para a gente... Porque
o que é comum hoje? O agricultor espera, e aí assim, quando ara e gradeia a área, ele já quer plantar. E aí assim, isso é ruim no processo de um bom desenvolvimento das plantas. As plantas vai desenvolver? Vai. Mas aí assim, como ele já vai colocar a planta sem ter um solo corrigido, ele vai ter atraso no desenvolvimento da planta, diferente de que se ele tivesse feito toda a correção anteriormente. Então é essencial que a gente se planeje, né, para poder fazer a correção com antecedência, para quando a gente entrar com o plantio, o solo já esteja corrigido para que a gente faça a adubação e aí sim essa adubação seja aproveitada com o maior potencial que existem ali, né, para ser aproveitada. E aí, muitas vezes, por falta desse planejamento, o agricultor tem prejuízo no momento da adubação, e aí mesmo colocando boas doses, boas quantidades de adubação, não vai acontecer um bom desenvolvimento, porque não foi feito esse planejamento, essa correção do solo não foi feita. Então, a análise de solo é hoje um método essencial para se iniciar, porque somente com a análise a gente tem condição, né, de dar uma boa orientação no sentido aí de correção para estar iniciando a implantação aí seja da cultura da banana ou de qualquer uma outra cultura. Realizar esse processo de correção, de modo geral, isso leva em torno de 3 meses. Aí sim o nosso solo está pronto para receber, né, as nossas mudas para que a área seja implantada. E aí a gente vai falar então sobre a adubação de plantio, né, que é a adubação naquele momento ali que vai receber a muda. Então essa adubação ela pode ser feita também com antecedência, mas ela pode ser feita na hora que já estamos indo levar a muda, né, na hora que a muda está sendo instalada. Então esse plantio, né, ele pode ser realizado tanto em suco ou ele pode ser realizado em covas. Aí a gente precisa calcular de acordo com a implantação. Então a gente pode fazer essa adubação em suco ou em cova. A gente vai estar direcionando mais a adubação aqui no caso para a cova. Mesmo que seja em suco, a gente vai fazer as demarcações vocês aí fariam as demarcações de onde vai ser, né, de acordo com o espaçamento de onde vai cair aquela cova, de onde aquela muda vai ser inserida, e aí faria uma adubação mais localizada. Isso levando em consideração que foi feito todo o processo de correção. E aí, só reforçando, a adubação de correção, a calagem, a gestagem e a fosfatagem, ela só vai ser realizada se houver necessidade dessa correção. Nem sempre há necessidade. E aí você já pode iniciar, então, com a adubação, né, com a adubação de plantio. Na adubação de plantio, hoje o que a gente mais recomenda independente do agricultor ser agricultor convencional ou trabalhar mais, né, com técnicas utilizadas aí na agroecologia, que seria mais com adubação orgânica, né, sem ser com adubação mineral, a orientação é que a gente tenha sempre esterco curtido ou composto orgânico, né? Então, assim, imagine implantar uma área grande, acaba tendo uma dificuldade maior na produção desse composto. Então, acaba que o que está mais disponível mesmo aí é o esterco curtido. E aí, assim, a gente não abre mão de dizer que o esterco para o plantio aí das mudas, né, para adubação de plantio, tem que ser curtido. E aí, qual quantidade está utilizando? É uma limitação, principalmente quando a área é grande. Então, o ideal, a gente diz que para o plantio, a gente deveria utilizar sempre no mínimo 10 litros, né? Ou, se o esterco for curtido, como ela é um pouquinho mais denso também, aí talvez converter isso para 10 quilos de esterco, né? Curtido. E aí ele vai ser colocado lá na cova. E além do esterco curtido de adubo mineral que a gente utiliza e faz a recomendação, principalmente se o solo não passou não havia, digamos, necessidade de fazer uma fosfatagem, os teores de fósforo estavam médios ou altos. Mesmo que o teor de fósforo no seu solo esteja médio ou alto, é necessário fazer uma adubação com fonte de fósforo, né? O fósforo ele é essencial aí no processo, no início do desenvolvimento, né, das plantas de modo geral. Então, a adubação inicial ela vai ser realizada aí basicamente com fósforo e o esterco, né, o adubo orgânico.
Aí outras questões que você tem que levar em consideração também na sua análise é os teores de micronutrientes. Então, a depender dos teores de micronutrientes, aí também na adubação de plantio, a gente tem que ficar atento como é que está esses teores de nutrientes de micro. Então, havendo necessidade, tendo uma baixa quantidade, a gente também faria uma adubação com micronutrientes. E aí, na implantação do bananal, é importante aí levar em consideração os teores também de magnésio. Se de repente o seu pH estivesse já aí dentro, tivesse com um valor ideal já para a cultura, de repente também a saturação de base estivesse ok. E mesmo assim, talvez houvesse ali apenas um desequilíbrio no magnésio. Então é importante fazer uma adubação com magnésio. Mas, de modo geral, se o solo estiver bem corrigido, você não vai ter necessidade de fazer na adubação inicial, adubação utilizando fontes de magnésio. Você teria que estar utilizando mais aí o adubo, né, orgânico e fonte de fósforo. Então, quantidade, vocês têm que sempre consultar um profissional, né, para poder fazer a recomendação ideal, né, a recomendação que de fato precisa. Cada variedade, ela tem uma demanda nutricional, né, se é porte baixo, porte médio, porte alto, às vezes até o mesmo porte, mas tem mudança de variedade, tem mudança nutricional, né? Não é à toa que cada variedade ela tem uma característica de fruto, característica de desenvolvimento diferente. E se isso é diferente, é porque a demanda nutricional dela também é diferente. Então, sempre consultar um profissional. E aí, assim, o solo, às vezes até dentro da mesma propriedade, a gente tem variações, né, manchas diferentes de solo, na composição do solo. Então, às vezes, dentro da mesma propriedade, a gente vai ter uma recomendação diferente, né? E aí a análise precisa ser também diferente. Então, com relação à adubação de plantio, é basicamente isso, né? Fonte aí com material orgânico, esterco curtido, sempre curtido, adubação com fonte de fósforo. E ficar atento sempre, né, como é que tá os teores de nutrientes aí relacionados aos micronutrientes, que seria zinco, boro, e os principais aí para a cultura da banana. A gente tem que ficar sempre atento. Determinadas quantidades, né, de adubo orgânico e de adubo mineral aí com fonte de fósforo e também se for necessário os micronutrientes. Então a gente faria a abertura da cova, né? A gente já fez videoaula mostrando aí sobre plantio de plantas frutíferas e para banana a gente segue a mesma recomendação, né? Então eu peço que se vocês tiverem dúvida com relação à abertura de cova, busque aí no canal do YouTube do IBS as videoaulas que tratam desse assunto, né, para você estar sanando essas dúvidas. Então, o procedimento é o mesmo, abertura de cova com as dimensões adequadas, né, e aí faz a mistura, né, e aí assim, ter o cuidado, por exemplo, se for utilizar fontes de nutrientes aí à base de micronutrientes, então é uma quantidade menor, então primeiro mistura essas quantidades menores ao solo e depois essas quantidades maiores para ter uma boa incorporação, né, desses nutrientes. Aí coloca o solo, a gente vem e aí faz, depois misturado, aí faz o plantio da muda, adiciona esse substrato, né, um substrato na verdade ali que a gente misturou com adubo, com esterco, com adubo mineral, se for o caso, e aí a gente faz o plantio. Para quem trabalha mais, né, utilizando as práticas aí agroecológicas, que não utiliza fontes de adubos minerais, né, então pode estar vendo outras fontes aí de adubos recomendados, né, que são indicados aí para a agricultura orgânica, né, para práticas mais agroecológicas, práticas mais sustentáveis. Então, assim, existem fontes de fósforo também que vocês podem estar sendo utilizados, né, que não necessariamente é um adubo ali solúvel. Com relação à adubação de plantio e correção de solo, né, que é por onde a gente inicia, antes de falar em adubação, a gente tem que sempre pensar na correção do nosso solo. Somente com o solo corrigido, a gente tem condição de fazer uma boa adubação e as plantas têm condição de responder a essa adubação. Muito obrigada e até a próxima videoaula que trataremos, né, de adubação de formação e também adubação de manutenção do bananal. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR,
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.